boa tarde, boa noite. Eu sou Nona Guiara, embaixadora da NMV. A gente está aqui na Pet Vet para mais um episódio do Vet Conecta com o Gustavo. Fala pessoal, tudo bem? Obrigado, Nona, pelo convite. Obrigado, NMV, Pet Vet, todo mundo aí. Bora para mais um bate-papo. Então hoje a gente vai trazer o Gustavo por trás do fenômeno, né? Que é o Gustavo Roland. E contar um pouquinho de como é que foi essa trajetória profissional e pessoal acompanhando isso. Então, Gustavo, conta um pouquinho pra galera quem que é você sendo médico veterinário. Bom, minha trajetória na veterinária foi muito interessante, porque eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e lá 99% da galera que faz veterinária vai pro agro, vai pro cavalo, vai pro boi. E comigo não foi diferente. Eu entrei dentro da faculdade, eu sempre fui muito pra fazenda quando eu era pequeno e tal, e eu queria ser veterinário. Então, eu entrei dentro da faculdade com uma certeza que eu não seria veterinário de cachorro e gato. Assim, eu quero ir pra fazenda. E aí foi muito engraçado, e talvez tem muitos estudantes que vão ouvir nosso podcast, porque no primeiro semestre eu fui fazer um curso de diagnóstico de gestação. Achei muito legal, muito bacana, tal, aquele negócio de ficar tudo sujo e tal, né? Agora tal, beleza. No terceiro semestre da faculdade, um colega tinha uma fazenda e falou assim: pô, você já fez o curso de diagnóstico de gestação? Vamos lá pra fazenda e você vai ensinar a gente. Malemar eu sabia porcaria nenhuma, né? Falei, vamos, tal. Eu sei que foram 3 dias, assim, final de semana de rotina de fazenda. Gado, poeira, aí tiro, apito, grito e aquele rolo todo. Eu falei, cara, nunca mais eu quero isso na minha vida. Por que tô falando isso? Porque é interessante a gente aproveitar e experimentar as coisas. Porque às vezes você entra na faculdade querendo uma coisa, e comigo foi assim, eu entrei querendo fazer uma coisa, quando eu experimentei, eu falei, cara, isso não é pra mim. E aí eu parti para outras coisas, me descobri muito na clínica, então acompanhava muito o hospital e tal, acompanhava a rotina do hospital, desde o primeiro semestre eu fazia estágio no hospital, mas não era o que eu achava que queria. E quando eu tive experiência, gostei muito e comecei a graduação inteira na clínica cirurgia, acompanhando tanto pequenos quanto grandes e tal. E quando saí da faculdade, decidi ir para os equinos. Então, comecei a minha carreira, minha trajetória profissional trabalhando com cavalo, atendendo a campo e tal. E aí teve uma virada muito interessante que, assim, a gente começa a trabalhar muito. E você começa a focar no profissional e tal. Mas eu comecei a perceber que alguma coisa faltava. Eu comecei a perceber que parece que eu estava trabalhando bastante, mas ainda não estava satisfeito, não era aquilo que... E eu comecei a buscar, por incrível que pareça, assim, comecei a buscar algumas coisas diferentes. Comecei a ver vídeos no YouTube sobre carreira, sobre como enriquecer com a profissão, como ser mais feliz e tal. E aí eu fui picado aí pelo mosquitinho do desenvolvimento, do autoconhecimento. E aí eu fui mergulhando nessa história louca toda e aí eu tô aqui hoje. E hoje, conta pra galera, assim, quais que são as várias facetas do profissional Gustavo? Bom, depois disso eu entrei na residência, quando me formei, fiz residência, trabalhei com equinos e tal, e a minha esposa, na época, namorada, ela também estava na residência de patologia clínica. Então, quando ela saiu da residência e tal, a gente teve a oportunidade, eu estava na residência ainda, a gente teve a oportunidade de abrir um laboratório. Então, comecei a empreender com um laboratório, sou dono de um laboratório hoje, a gente já vai fazer um pouco mais de 10 anos no mercado. E em 2018 eu decidi parar de atender, eu já me dividia um pouco na gestão e tal, do laboratório, parte que eu mais gosto que é atender, visitar cliente, ficar na rua e tal. E eu me dividia entre as duas coisas. E comecei a dar treinamento, dar palestras, né, por conta disso. Foi até um fato bem interessante, porque eu vinha muito para São Paulo para esses tipos de eventos de gestão, de marketing e tal. E eu pensava assim, falei, poxa, se eu levar algumas coisas para minha cidade, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Se eu levar algumas coisas para minha cidade, eu vou ajudar os meus colegas a se desenvolverem, a entrar nesse mundo, a verem que existem coisas diferentes e tal. Consequentemente, eles vão atender melhor, eles vão mandar mais exames para a gente, para o laboratório, vão ter mais clientes e tal. Eu falei, vou fazer um evento lá. O meu primeiro Empreendvet foi assim, foi nessa ideia, não tinha nem ideia de que se tornaria o que é hoje. E vamos fazer um evento para os veterinários de Campo Grande. E foi um evento muito legal, o pessoal começou a pedir mais e aí surgiu. Então, fora o laboratório, eu comecei a entrar nesse mundo de treinamentos, de palestras, de eventos.
E em 2018 eu decidi parar de atender de vez, e aí eu foquei praticamente aí minha carreira para dar treinamento, para dar palestras, para fazer mentorias e cursos e tal. Tirando o CRMV e tirando, acho que o empreendedorismo também a gente pode botar nisso, o que você faz? Você luta, tem as filhas também, quem que é o Gustavo fora do... Poxa, é interessante, porque a gente vai amadurecendo, você vai percebendo que a gente não é só a vida profissional, não é só às vezes família, você também precisa cuidar de você, né? E dentro da minha rotina, tem um livro que eu gosto muito, que é A Tríade do Tempo, né, do Christian Barbosa, e eu me lembro que eu estava estudando um pouco sobre produtividade e tal, e quando eu me deparei com a teoria do Christian, ele fala que a nossa agenda, né, a nossa vida, ela precisa estar conectada com o nosso propósito, com aquilo que a gente busca e tal. E que primeiro são as coisas mais importantes que a gente tem que buscar, e muitas das vezes a gente negligencia as coisas mais importantes. Quais são as coisas mais importantes? Saúde é uma delas, principalmente não só a saúde física, saúde mental, família que vai te dar todo o suporte e tal, para que você seja um bom profissional. Então hoje eu tenho uma teoria que antes de um bom profissional existe um excelente ser humano. E para isso existem muitas coisas, né? E a atividade física não é só uma válvula de escape, não é só um hobby, é uma maneira de você alimentar sua mente, de você melhorar teu corpo físico e tal. Por quê? Se você não tiver saúde, você não consegue trabalhar. Então hoje eu tenho muito isso já, né? Eu pratico Muay Thai desde 2009. Já competi, fora, né, eu sou meio radical, gosto de umas coisas meio malucas, né? Já quebrei a costela lutando, quebrei o dedo e tal. Já na época da faculdade eu montava rodeio. É muito, muito louco, eu gosto de adrenalina, né? Então, depois nessa virada de chave, eu comecei a perceber que eu precisava ter alguns hábitos e alguns comportamentos diferentes. Então, cuidar da saúde é um desses hábitos e comportamentos diferentes. Eu gosto muito de ler, eu estou sempre lendo de manhã. Eu lembro que eu aprendi isso com uma pessoa, achei muito interessante, né? Ele falou assim, cara, o ritual matinal, a maneira como você começa o seu dia determina como vai ser seu dia. Então, hoje eu busco começar o meu dia bem. Então, acordar um pouco mais cedo para ter aquele tempo de ler alguma coisa, de fazer uma atividade física. Porque às vezes você acorda já correndo, você sai na loucura, seu dia já começa uma loucura, como que você quer que seu dia seja bacana, seja bom, né? Então hoje eu procuro colocar na minha rotina hábitos melhores, comportamentos melhores, e atividade física, leitura, meditação são uma dessas coisas. Vou falar para vocês que não é fácil, né? Não é todo dia, não é sempre que você tá Hoje, por exemplo, ontem eu fui correr no hotel, né? Hoje eu fui tipo assim, cara, eu falei, eu vou porque eu tenho que ir. Foi 15, 20 minutinhos ali, assim, falei, tá bom, por hoje tá bom, tal, vamos embora, e acabou. Então é isso. E você consegue ver, talvez, mindsets, ferramentas que você aprendeu na luta que você traz pro teu lado profissional? Total. É interessante que foi assim, primeira vez que eu subi num ringue, eu treinava só e tal, e para quem gosta de luta, quem acompanha, sabe, a gente tem os dias certos de fazer sparring e tal. E como eu comecei a treinar um pouco mais sério, eu comecei a treinar às vezes com os profissionais, com a galera que já lutava, com os preta e tal. E a primeira vez que eu subi no ringue, o primeiro foi um sparring normal, dentro da academia, fechado, mas era sério. E o primeiro round, na hora que acabou, eu olhei pro meu mestre e falei assim, cara, quero sair. Ele falou, se você quiser entrar, agora você vai até o final, se vira aí. Então, de lá, hoje, sempre quando eu vou fazer alguma coisa, depois estudando, e aí fica aqui um insight legal para as pessoas, existe um conceito chamado condicionamento neuroassociativo. A gente condiciona o nosso cérebro a associar as situações, as condições, o dia a dia, as coisas que acontecem na nossa vida. Então, a atividade física, para mim, é um condicionamento neuroassociativo. Todas as vezes que eu estou praticando algo, você começa o corpo cansar, você fala assim, puta, vou parar, aí vem isso na minha cabeça. Qual que é a grande ligação aqui? Quando você condiciona o seu cérebro a desistir diante de um obstáculo, você está enviando uma mensagem para ele, olha, diante de uma dificuldade você pode desistir.
Algumas pessoas vão olhar e falar assim, isso é besteira, isso é papo de autoajuda, não sei o quê. Isso é neurociência. É uma mensagem que você está mandando pro seu cérebro. Se você desiste num pequeno obstáculo, se você desiste, às vezes, vou correr uma quadra ou vou pra eu que luto. Cara, são só mais 3 minutos e vai acabar. Se eu mando essa mensagem pro meu cérebro e eu condiciono ele sempre a persistir, mesmo que tá doendo, mesmo que tá cansado, mesmo que você tá acabado, quando você está na empresa, vem um desafio. Quando você está no trabalho, vem um desafio. O seu cérebro já está acostumado a lidar com aquele desafio. Então, o esporte para mim é muito isso. Às vezes, quando eu vou correr, eu falo, cara, eu vou correr 5 quilômetros. Os primeiros 2 quilômetros são os piores. Você fala, puta, o que eu vim fazer, cara? O que eu tô fazendo aqui? Aí eu falo, se eu parar... Aí eu lembro do final. Falei, a hora que eu terminar, dá aquela sensação gostosa, dá aquela sensação boa, que valeu a pena e tal. Então... O esporte para mim é isso. Dentro da minha profissão, dentro da minha vida profissional, ele me ensina muito isso. E aí, ele me dá muitas ferramentas. Se não fosse esses downloads, se não fosse esse conhecimento, eu não conseguiria lidar com os problemas, com os níveis dos problemas que eu tenho hoje na empresa, na profissão, em tudo, sabe? É o que me dá ferramenta para conseguir lidar com outros desafios. A gente falou do esporte, agora fala um pouquinho mais das suas filhas também. Pois é, tem 2. A Alice, de 7 anos, vai fazer 8 agora, e a Lívia, de 9. E são 2... Bom, você, né, menina, ser pai de menina é muito legal. Assim, normalmente a menina tem muita ligação com o pai. Então, as 2... acabei de receber um vídeo delas brincando aqui. A Alice já adora esporte, assim... tá fazendo ginástica e tal, e aí eu acompanho ela nos eventos, nas provas. A Lívia é mais novinha, tem 4 anos, então ela ainda tá muito na fase de brincadeira, mas já adora balé, faz balé, gosta de dançar. É uma coisa assim, que muda totalmente a vida de uma pessoa, a rotina muda, é muito diferente, mas é muito compensador, assim. Você sabe que são, né, família e tal, são pessoas que vão te apoiar, que estão com você independente da situação, independente se tá bom, se não tá, se foi legal, se não foi, no final do dia você sabe que você tem pra onde voltar, você sabe que você vai ter um abraço sincero, você sabe que a pessoa tá ali pra te esperar, então é muito bom, é muito gostoso. Você consegue, nesses momentos de brincadeiras com elas, perceber que isso te ajuda no trabalho, talvez de forma criativa, ou com algum insight, assim, de estar em contato com uma geração diferente? É assim, ser pai te faz ver o mundo de outra maneira. Para eu que estudo comportamento humano, é interessante porque você consegue ver desde, né, dos comportamentos, você consegue ver as personalidades como são diferentes. Eu tenho 2 filhas, são 2 personalidades totalmente diferentes. Então, o que eu prego nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, nas minhas palestras, eu tenho que também fazer com elas, eu tenho que tomar muito cuidado, porque é difícil, cara, é o dia a dia, é a rotina, e ter 2 crianças não é fácil. Às vezes você quer conversar uma coisa, tem 2 pessoas, 3 pessoas no mesmo, cara, aquela loucura. Então você tem que respirar, você tem, totalmente, um laboratório, assim, sabe? Você vai aprendendo com o dia a dia, você vai vendo os comportamentos, você vai vendo como elas são, e isso me ajuda a lidar com outras pessoas. Porque eu vejo, às vezes, uma situação e eu falo, poxa, isso eu posso fazer assim, isso eu posso fazer assado. Então, elas também acabam sendo meus ratinhos de laboratório, porque eu vou, né, hoje eu entendo isso. Então, eu trabalho muito com elas, fortalecendo a identidade delas, então, falando coisas positivas. Às vezes, o nosso cérebro tem uma tendência para ir sempre para o lado negativo. Isso eu vejo nas meninas, nas crianças, porque elas não têm ainda a consciência e tal, mas você vê que às vezes ela tem uma tendência de sempre, tá difícil, isso. Então eu tento já ir condicionando elas a pensar um pouco diferente, a ver um pouco diferente, e aí entra uma outra situação, né? Eu venho de uma criação muito diferente. Então minha mãe era, cara, eu falei, pronto, acabou, você mora na minha casa, tem que fazer assim e tal. Então, é um pouco diferente para eu conseguir lidar com elas também, sabe? A gente tem hoje, poxa, a geração, elas nasceram já no mundo digital, então tudo elas estão querendo ver o celular, então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Isso já ficou muito ali e tal, só que é a realidade delas, então é difícil para a gente se adaptar, mas é a realidade delas e a gente vai aprendendo no dia a dia, não tem receita de bolo. E
com tantas multifaces, como é que você estrutura a tua organização? Olha, vou falar para você que eu não sou a pessoa mais organizada possível. Eu aprendi o que funciona para mim, né? Então, assim, poxa, eu entendi o meu perfil primeiro, então eu consigo entender hoje como eu funciono, porque às vezes eu ficava me cobrando, poxa, eu preciso ser mais assim, eu preciso ser mais assado. Eu entendi que o meu perfil não é um perfil de uma pessoa planejadora, de uma pessoa tal. Então, a agenda para mim é o básico que eu consigo. Então, hoje eu tinha os compromissos daqui, eu coloco ali para eu não me perder, mas é aquela coisa assim, eu não sou de anotar cada coisa, tal, cada compromisso, eu sou muito mais executor. Então, isso para mim, por um lado, é muito bom, porque eu tô sempre fazendo, eu sou mais da ação. Por outro lado, é ruim porque às vezes tem algumas coisas que saem fora do que a gente esperava. Se eu tivesse planejado um pouco melhor, o resultado seria melhor. Mas a grande sacada é assim, cara, cada pessoa tem o seu perfil. Eu entendi, eu me cobrava muito antes, preciso ser mais organizado, comprava planner, comprava isso, fazia aquilo e tal. E não é a ferramenta, é o comportamento. Então hoje o básico para mim que funciona é a agenda do meu celular. Às vezes eu pego eu gosto muito de escrever, então em momentos assim, começo de ano, tal, eu pego o planner, aí eu coloco todas as datas do ano, eu pego ali, tiro um dia assim para eu pensar, tal. Mas não é aquela coisa que eu fico todos os dias ali, sabe? É uma coisa mais para organizar as minhas ideias, para pensar nos projetos e tudo mais. Mas eu sou assim, cara, às vezes eu até, né, cometo alguns erros por causa disso. Tipo assim, vamos comigo que no caminho eu te conto como vai ser. Vamos fazendo e depois a gente vai dando um jeito. Então eu não sou tão organizado e planejador assim. Mas a gente vai aprendendo. Faço o básico. E durante esses treinamentos você acabou conhecendo veterinários do Brasil inteiro. Você consegue perceber uma diferença de perfil pela região, de metodologia de pensamento, de atendimento? Totalmente, assim. Nós seres humanos, a gente funciona de acordo com o nosso padrão mental. E o nosso padrão mental ele é formado por uma série de coisas que se conectam juntas. A cultura, o lugar onde você nasceu, a comida que você come, o que você vê ali, tem muita ligação com a maneira como você enxerga o mundo. Então, é notório que, conforme, aqui hoje, por exemplo, a gente tem colegas de vários lugares do Brasil, de Manaus ao Rio Grande do Sul. Então, é uma outra vivência, é uma outra forma. A medicina veterinária é diferente, porque os comportamentos são diferentes. Embora muitas coisas a gente tenha em comum, mas são maneiras diferentes, de pontos de vista diferentes. Então, isso é muito legal. É muito legal você se conectar. Por exemplo, a gente vem aqui em São Paulo, você tem estruturas maravilhosas, você tem coisas maravilhosas, pessoas fazendo coisas maravilhosas. Mas às vezes você vai para o interior, tem uma pessoa lá fazendo uma medicina veterinária de muita qualidade, com muito pouco, assim, entendeu? Então é interessante você ver, assim, como as pessoas conseguem se virar, o que a gente consegue fazer, a realidade de outros lugares. Tem muitos lugares que a gente às vezes nem imagina, mas que tem estruturas maravilhosas, que tem profissionais maravilhosos. Então, o Brasil ele é muito grande, né? Então, existem Brasis dentro do Brasil. E é muito legal você ver tudo isso, acompanhar tudo isso. O Nordeste é muito legal, tem muitas pessoas boas, muitos colegas bons. Norte, Sudeste, cara, tem muita gente boa. E conhecendo tanta gente assim e passando pela faculdade de veterinária, então é um diferencial, né? Você não estuda só negócio, só empreendedorismo, só autoajuda, mas você teve a vivência da veterinária. O que você percebe que falta de habilidade para esses veterinários que de repente poderia estar numa grade, num curso complementar dentro da faculdade? Eu acho que, assim, hoje eu entendo isso e até então eu não entendia, né? Então eu penso que a principal coisa para qualquer ser humano é o autoconhecimento. A partir do momento que eu começo a me entender e a entender o comportamento das outras pessoas, eu vou entendendo aquelas coisas que fazem mais sentido para mim. Eu vou te dar um exemplo claro disso. Estava dando um treinamento em um hospital grande daqui do Brasil, em uma determinada dinâmica que a gente estava aplicando, na hora do pessoal compartilhar, uma pessoa falou assim, poxa, tem algumas coisas que elas são intencionais dentro dos treinamentos e tal. E ela falou assim, na hora que tocou tal música, eu me desconcentrei, eu perdi o foco, eu não sabia se eu prestava atenção aqui na dinâmica, se eu prestava atenção na música. Aquilo começou a me incomodar, me dar um nervoso, e a outra pessoa levantou a mão e falou assim, que música? Eu nem percebi que estava tocando uma música. E aí eu perguntei para as duas, falei assim,
que área do hospital que você trabalha? Aí a moça que falou que não percebeu a música era da internação, era da UTI. Onde fica tudo apitando. E a moça que se desconcentrou era da dermato. Eu falei, olha só, o exemplo prático, assim. Quando eu começo, não sei se elas tinham essa noção, mas quando eu entendo a minha personalidade, eu entendo aonde eu me encaixo melhor. Eu entendo o que eu faço de melhor, quais são as minhas qualidades, quais são os meus talentos, os meus dons. Então, eu penso que o autoconhecimento deveria ser uma matéria obrigatória para qualquer pessoa, não só na faculdade, desde o início. Quando você se conhece, você sabe aquilo que vai fazer melhor para você. Você vai saber escolher qual... Poxa, você é extrovertido, você gosta de conversar com as pessoas, você vai ser talvez um bom clínico, vai atender consultório, você tem que falar com muita gente, você tem que atender bem, você vai ser uma pessoa que vai lidar bem com o público. Poxa, eu sou introvertido. O que você buscar dentro de uma área que você tem menos contato com o público? Vai para dentro de um laboratório, vai para uma internação, que você fica ali, vai para cirurgia, você vai ficar dentro do centro cirúrgico o tempo inteiro, embora você tenha que conversar com o tutor e tal. Mas essa habilidade de você se autoconhecer, saber quem você é, saber as coisas que te fazem bem, saber qual é a tua personalidade, isso te dá vantagem competitiva, porque você vai conseguir atuar melhor, você vai ser mais tranquilo, mais feliz, e uma coisa que você faz melhor porque é natural, é da tua personalidade, então você vai desempenhar melhor aquela função. Diferente de você ser uma pessoa, por exemplo, introvertida, e você precisa lidar com o público todo dia. Aquilo para você vai ser um peso, vai ser difícil, você vai se cobrar todos os dias, você vai falar, caraca, poxa, é diferente de uma pessoa que faz isso com naturalidade, que chega, conversa com todo mundo, tá? Para ela aquilo é natural. Então, ter essa habilidade de se autoconhecer vai te ajudar muito na tua carreira, vai te ajudar muito a desenvolver um papel melhor que está alinhado com aquilo que você faz de melhor. E tendo esse conhecimento hoje, mas olhando para trás, o que você identificava que você tinha de talento natural? Boa. Eu sempre fui cara de pau. Eu acho que o meu talento foi ter iniciativa. Vamos fazer. Então, eu vejo hoje, né, às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho oportunidades. Ou, por exemplo, como eu escutei ontem alguns estudantes falando assim, aqui de São Paulo, a gente nem sabia que existia a PetVet, PetSal. Eu falei, cara, como assim? Tipo assim, na minha época não tinha internet, tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram e tal, quando eu tava na faculdade. Eu sabia que tinha o Jockey Club aqui, mandei um e-mail para fazer estágio aqui, eu moro 1.000 quilômetros daqui. Como que uma pessoa na época de hoje não sabe que tá rolando uma feira como essa? Então, por que eu tô falando isso? Porque as pessoas falam que não existem oportunidades. Eu fiz 90% dos meus cursos durante a graduação, eu não paguei um centavo. Porque eu me conectava com os professores, eu ajudava a organizar, eu estava ali, eu me virava e tal, para poder participar dos cursos. Então eu participava, no outro curso eu era monitor. Então, dentro disso, foram abrindo muitas portas. Poxa, conhece fulano, vai fazer estágio com ciclano. Tanto é que o meu primeiro emprego na medicina veterinária, que me deu a oportunidade de conhecer grandes players dentro, eu nem tinha ideia disso, mas pessoas hoje que me apoiam, pessoas hoje, empresas que hoje às vezes a gente faz negócios, eu conheci lá atrás por indicação de uma pessoa que eu fiz estágio. Então, assim, isso me abriu muitas portas. Então, a principal qualidade, a principal coisa eu acho que é ter iniciativa, sabe? Vamos fazer, vamos tentar, ou não a gente já tem. Vamos fazer as coisas. Então, essa é uma característica minha. Eu sou mais executor. Então, eu sou de dar as caras. Mas o que eu acho que, sim, é perder o medo, sabe? Vai fazer, vai pra frente, tenta. Se não der, tenta de outro jeito. Mas ter a iniciativa ajuda muito. E qual habilidade você precisa se esforçar para desenvolver hoje, que você entende a importância e fala, cara, não é natural para mim, eu preciso dessa habilidade para ser empreendedor? Eu não sou analítico. Eu sou muito mais pragmático. Então, as coisas, para mim, elas precisam ser mais mastigadas, assim. Então, por exemplo, sentar para fazer uma planilha, para olhar umas coisas, uns detalhes, cara, eu não consigo. Para mim, não é que eu não consigo, eu consigo. Se eu sentar e falar assim, não, eu vou fazer, eu consigo. Mas é mais difícil. Então, hoje, essa parte analítica, ela é mais complicada para mim. E isso é interessante, porque quando eu comecei a entrar dentro desse mundo do empreendedorismo, da gestão, eu pensava que eu tinha que ter essa habilidade também. Hoje eu entendi que a minha habilidade é muito mais visitar cliente, falar com as pessoas, fazer as conexões e tal.
Então eu tenho uma pessoa lá dentro que vai me ajudar a fazer, a analisar os números e tal, e vai me trazer isso mastigado. Mas eu precisei aprender, eu precisei quebrar a cara, entender a importância, entender um pouco mais. Existe uma diferença entre você ser empreendedor e ser empresário. Então acho que o que hoje eu ainda preciso continuar em desenvolvimento é o meu lado empresário. Eu sou empreendedor, vamos fazer, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo, vamos fazendo. Mas o empresário é aquela pessoa que ele é mais seguro, ele tem mais dados, ele olha o negócio de uma maneira diferente e tal. E as duas coisas elas precisam ser balanceadas. E hoje eu preciso mais dessa coisa um pouco mais voltada para o lado analítico, assim, sabe? Eu sou um pouco mais da galera, sou um pouco mais da execução ali do pai e tal. E se você pudesse deixar uma mensagem que chegasse para todo mundo, com todo esse conhecimento, né, e pensando também no público da veterinária, trazendo esse mundo dos negócios para a veterinária, o que você colocaria? Bom, eu vou repetir a frase que eu já falei. Antes de um bom profissional, existe um excelente ser humano. E às vezes a gente foca tanto na nossa profissão e a gente esquece que nós somos, né, por trás do CNPJ ou por trás do profissional existe um ser humano. E quando você começa a se autodesenvolver, quando você começa a enxergar o mundo de outra maneira, as coisas começam a acontecer de outra maneira. Então, às vezes a gente está esperando uma mudança no mercado, às vezes a gente está esperando uma mudança nas outras pessoas, mas a mudança começa primeiro com a gente. Eu acho que se permitir dar esse passo. As pessoas têm um preconceito com a palavra autoajuda, mas eu gosto sempre de entender o significado. Autoajuda é você se autoajudar. Se você não se ajudar, quem é que vai te ajudar? Então por que a gente tem um preconceito com umas coisas que a gente não conhece muito bem e a gente começa a julgar, isso é coisa de fracassado, isso é coisa de quem não deu certo e tal. Cara, muito pelo contrário. Todas as pessoas hoje que eu sento, que eu vejo que são bem-sucedidas, elas são pessoas que buscaram ajuda, elas são pessoas que têm um mentor, que teve um coach. Eu não sou coach, não tenho nada contra, muito pelo contrário. Eu tive várias pessoas que me ajudaram muito nesse processo e que são coaches. Então, assim, cara, sai desse preconceito, vai buscar ajuda, vai buscar pessoas que já passaram pelo processo, que já alcançaram algo que você alcançou, senta com essas pessoas, pergunta para elas. A gente tem dentro da medicina veterinária hoje um ecossistema de pessoas que querem crescer e que querem ajudar. Então hoje tem muitos hospitais que estão de portas abertas, que você pode sair da onde você estiver e eu tenho certeza que a pessoa vai abrir, vai te receber, vai mostrar para ela a estrutura. Se você tiver um pouquinho de tempo para conversar, ela vai te contar algumas coisas, você vai aprender. Então sai aí da tua bolha, abre a tua cabeça e vai viver o mundo da veterinária, vai viver o mundo, vai se conhecer coisas diferentes, se permite se autoconhecer, que eu tenho certeza que você vai ver que a sua vida vai dar um salto gigantesco, assim, não só na profissão, mas é bom você saber que você está se tornando uma pessoa melhor, um profissional melhor, um pai melhor, um cidadão melhor, e isso é bom para todo mundo. Se todas as pessoas tivessem um pensamento assim, com certeza a gente teria um mundo muito diferente. Para quem se interessou pelo sistema de autoajuda, nunca tinha ouvido falar ou tinha preconceito, mas agora quebrou essa barreira, o que você recomendaria? Olha, tem muito, tipo assim, todo mundo tem um celular. Se você colocar no YouTube, você vai encontrar inúmeros vídeos. Antes eu comecei a procurar e aprender sobre isso, assistindo vídeos no YouTube. Tem muitos vídeos muito legais de pessoas com autoridade, compartilhando assuntos. E outra coisa extremamente fácil, cara, é um livro. Poxa, eu não tenho o hábito de ler. Lê uma página por dia que você vai ver que daqui a um tempo você vai estar lendo. Então tem muitos livros muito legais. Tem o próprio livro, que às vezes as pessoas também, por falta de conhecimento, né, virou motivo de chacota, o livro Mindset da Carol Dweck, que é um livro sensacional, de uma pesquisadora de uma das universidades mais conceituadas do mundo. Não é qualquer pessoa. Ela desenvolveu essa teoria. Esse é um livro que faz você se enxergar de uma maneira totalmente diferente. Então, poxa, uma dica de livro, leia esse livro, leia Inteligência Emocional do Daniel Goleman, vai procurar cursos de autoconhecimento, autodesenvolvimento, tem vários na internet, tem vários aí presenciais dentro da veterinária, de pessoas dentro da veterinária e fora também que falam e abordam o assunto. E aí você vai começar a entender melhor como funciona isso. E para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, ouvir mais o que você tem para dizer, aonde que te encontra?
Basicamente, Instagram eu tô todos os dias, né? Então, @gustavo.j.roland é o meu Insta lá, mais a rotina. Eu gosto muito do Instagram, então já peguei as manhas ali, eu gosto de compartilhar muito por lá. Mas tem o YouTube também, que tem conteúdo lá bacana, que é o Empreendivet, o canal do Empreendivet, é só buscar lá. Tem LinkedIn, tem TikTok, tem todas as plataformas, a gente tá lá. Tem curso rolando, tem o StartVet agora que está disponível no link da bio também, que é um curso muito legal de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, voltado para veterinários. Tem muita coisa rolando aí, muita coisa boa. Muito obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada, pessoal, pela audiência. Esse foi o Vet Conecta. O mundo pode ser explicado pela ciência. A ciência que está na água, em cada átomo, em cada reação, que experimenta, inova, mas que não explica o amor. O amor não é exato, não pode ser medido, assim como o amor de um humano por seu pet. E é nesse equilíbrio, entre a ciência e amor, que nascem as grandes descobertas, onde a tecnologia pode ser colocada a serviço da saúde, de uma vida mais longa, ativa, mas também a serviço de um sorriso, misturado com lambejos, carinho e diversão. A fórmula perfeita, dentro dos mais altos padrões, de uma nutrição superior, pensada especialmente para nossos pets, medida pelo comportamento, como ronronares e abanadas de rabo, para nutrir quem você ama, e nutrir o amor, com o equilíbrio da razão e a emoção, do cérebro e o coração, da performance e sabor, da ciência e o amor. Equilíbrio, nutrição superior para pets mais saudáveis.